Uma jovem mulher sorri docemente para a câmera em 1885. Seu vestido é impecável, sua postura elegante, e há algo quase hipnótico em seus olhos. Mas existe um detalhe nesta imagem que vai mudar completamente a forma como você a vê. Um detalhe tão perturbador que, quando descoberto, transformou esta fotografia em uma das mais controversas da era vitoriana. Imagine estar diante de um retrato tão belo quanto inquietante. Você conseguiria identificar o que há de errado apenas olhando? Será que nossos olhos são capazes de capturar verdades que nossa mente se recusa a aceitar? Esta fotografia chegou até nós através de uma coleção particular adquirida em um leilão de antiguidades em Londres há cerca de 15 anos. O vendedor não sabia muito sobre sua origem, apenas que pertencia a uma família aristocrática inglesa e datava de 1885. Durante anos, permaneceu guardada, apenas mais uma curiosidade vitoriana entre tantas outras, escondida em baús empoeirados onde segredos esperam pacientemente para serem revelados. Mas foi somente quando um especialista em fotografia histórica a examinou com lupas de alta precisão que a verdade macabra por trás dessa imagem veio à tona. O que ele descobriu fez seu sangue gelar. Suas mãos tremeram ao segurar aquela fotografia, e durante dias ele não conseguiu dormir, atormentado pelas implicações do que havia encontrado. Para entender completamente o horror contido nesta fotografia, precisamos primeiro compreender o contexto da época. Em 1885, a fotografia ainda era uma tecnologia relativamente nova e cara. Ter um retrato tirado era um evento especial, reservado para ocasiões importantes ou famílias abastadas. O processo era longo e laborioso, exigindo equipamentos pesados, produtos químicos perigosos e uma paciência quase sobre-humana. O sujeito tinha que permanecer completamente imóvel por vários minutos, às vezes até meia hora, para que a imagem ficasse nítida. Qualquer movimento, por menor que fosse, resultaria em borrões e na perda de uma imagem que custava uma pequena fortuna para ser produzida. As pessoas se preparavam para essas sessões como quem se prepara para um grande evento da vida, escolhendo suas melhores roupas, ensaiando suas expressões e posicionando-se de forma a parecerem dignas de serem imortalizadas. Olhe novamente para o rosto desta jovem mulher. Observe como seus olhos parecem fixos, quase vítreos. Inicialmente, os especialistas atribuíram isso às limitações técnicas da época. Era comum que os sujeitos tivessem essa expressão rígida devido ao longo tempo de exposição necessário para capturar a imagem. Mas à medida que analisavam mais cuidadosamente, começaram a notar inconsistências perturbadoras que não faziam sentido, mesmo considerando as dificuldades técnicas do século XIX. A pele da jovem mulher tem uma palidez não natural, quase translúcida sob a luz do estúdio. Suas mãos, cuidadosamente posicionadas em seu colo, mostram uma rigidez que vai além de simplesmente precisar permanecer parada. E então há os olhos. Os olhos. Eles não apenas parecem fixos. Eles estão literalmente fixos, congelados em uma expressão que nenhuma pessoa viva conseguiria manter por tanto tempo. Por que esta jovem mulher que sorri tão docemente para a câmera está morta? Esta é uma fotografia post-mortem, uma prática comum na era vitoriana que hoje parece macabra além da imaginação. Durante o século XIX, especialmente na Inglaterra e nos Estados Unidos, fotografar os mortos não era apenas aceito, mas considerado uma maneira respeitosa de preservar a memória dos entes queridos. Era frequentemente a única imagem que uma família teria da pessoa falecida, uma lembrança tangível em uma época em que a morte era uma presença constante e inevitável nas casas. A taxa de mortalidade, especialmente infantil, era assustadoramente alta. Doenças como difteria, tifo, cólera e tuberculose ceifavam vidas com uma velocidade aterradora. Famílias inteiras podiam ser dizimadas em questão de semanas.
Nesse contexto de morte onipresente, as fotografias post-mortem representavam uma tentativa desesperada de reter algo da pessoa amada antes que ela desaparecesse completamente da memória dos vivos. Mas esta fotografia é diferente de todas as outras fotografias post-mortem conhecidas. Enquanto a maioria retratava os mortos em poses serenas, como se estivessem apenas dormindo, esta jovem mulher foi deliberadamente posicionada para parecer viva. Suas pálpebras foram mantidas abertas através de pequenos suportes invisíveis colocados atrás das íris, criando a ilusão assustadora de que ela estava olhando diretamente para a câmera. Sua boca foi cuidadosamente moldada em um sorriso através de fios quase imperceptíveis presos aos cantos dos lábios, puxando-os para cima em uma expressão que jamais poderia ser natural. Mais perturbador ainda é que alguém se deu ao trabalho de aplicar rouge em suas bochechas e batom em seus lábios para simular a cor natural da vida, tentando desesperadamente fazer o morto parecer vivo. Observe como o rosa de suas bochechas parece artificial quando comparado à palidez cadavérica do resto de seu rosto. É como se duas imagens diferentes tivessem sido sobrepostas, a máscara da vida pintada sobre a realidade da morte. Este não foi um ato de amor ou memória. Foi uma encenação deliberada e macabra, uma tentativa de negar a realidade da morte de uma maneira que ultrapassava todos os limites do aceitável, mesmo para os padrões vitorianos. Mas quem era esta jovem mulher? E por que alguém se daria um trabalho tão elaborado para criar uma ilusão de vida na morte? Que tipo de obsessão poderia levar alguém a transformar um corpo em uma boneca grotesca? Através de extensas pesquisas históricas, conseguimos rastrear a origem desta fotografia até a família Short, uma próspera família de comerciantes têxteis de Manchester. A jovem mulher é Caroline Ashort, com apenas 19 anos de idade, filha mais nova de Edmund Ashort, um homem cuja riqueza era superada apenas por sua reputação de crueldade e controle absoluto sobre sua família. Caroline morreu repentinamente em março de 1885, aparentemente de uma febre que a consumiu em questão de dias. Mas será que foi realmente uma febre? Ou havia algo mais sinistro escondido sob essa explicação conveniente? O que torna esta história ainda mais sinistra é que Caroline não morreu de febre natural. A análise de documentos médicos da época, encontrados nos arquivos da família, revela que ela apresentou sintomas consistentes com envenenamento por arsênico, uma substância comum em muitos produtos domésticos vitorianos, mas também o veneno preferido dos assassinos da época. Vômitos violentos, dores abdominais excruciantes, convulsões e uma palidez mortal que se instalou rapidamente. Edmund Ashort era conhecido por sua personalidade controladora e obsessiva. Ele via suas filhas não como indivíduos com vontades próprias, mas como extensões de si mesmo, propriedades que deveriam obedecer sem questionamento. Caroline havia cometido o imperdoável. Ela se apaixonou por um jovem trabalhador das fábricas da família, um relacionamento que seu pai via como uma desgraça intolerável ao nome Ashort. Semanas antes de sua morte, Caroline havia anunciado sua intenção de se casar com o jovem, desafiando abertamente a autoridade paterna. Edmund entrou em uma fúria que testemunhas descreveram como assustadora. Ele gritou que preferia ver Caroline morta do que desonrada, casada com um trabalhador comum. Ninguém imaginou que ele estava falando literalmente. A fotografia foi tirada 3 dias após a morte de Caroline, no estúdio de Henry Mullins, um fotógrafo bem conhecido em Manchester por seu trabalho com retratos de família. Mas esta sessão seria diferente de qualquer outra que ele já havia conduzido. Mullins posteriormente descreveu a sessão como a mais perturbadora de sua carreira, uma experiência que o assombraria pelo resto de sua vida. Em seus diários pessoais, descobertos décadas depois, ele escreveu: Sr. Ashort insistiu que sua filha aparecesse viva na fotografia. Ele disse que queria preservá-la como ela era em sua beleza, não como a morte a havia deixado. Mas havia algo profundamente errado com aquela situação. A maneira como ele falava com ela, como se ela ainda pudesse ouvi-lo,
como se ela tivesse meramente desobedecido e precisasse ser corrigida. Nunca senti tanto medo na presença de outro ser humano. Mullins relata que Edmund Ashworth permaneceu no estúdio durante toda a sessão, dirigindo meticulosamente cada aspecto da pose de Caroline. Ele trouxe seu vestido favorito, o mesmo vestido que ela havia usado no dia em que anunciou seu noivado, um detalhe que faz qualquer observador estremecer ao perceber a mensagem implícita. Ele também trouxe suas joias favoritas e insistiu que seu cabelo fosse arranjado exatamente como ela costumava usá-lo, como se estivesse se preparando para um baile em vez de um funeral. Ele falou com ela durante todo o processo, escreveu Mullins, suas palavras ainda carregadas de perturbação décadas depois. Sussurrando em seu ouvido, ajustando sua postura, dizendo coisas como: "Agora você vai ser minha boa menina e você será bela para sempre." Era perturbador além de qualquer descrição. Eu queria parar, queria expulsá-lo de meu estúdio, mas ele havia pago uma fortuna e, Deus me perdoe, eu precisava do dinheiro. A fotografia custou uma fortuna para a época. Edmund pagou 10 vezes o preço normal de um retrato, exigindo que Mullins trabalhasse por horas para alcançar a imagem perfeita. O fotógrafo teve que usar todas as suas habilidades técnicas para criar a ilusão de vida que Edmund desejava, uma tarefa que o fez questionar sua própria moralidade. Olhe novamente para os detalhes da imagem. O sorriso de Caroline não é apenas artificial, ele é forçado. Os cantos de sua boca foram literalmente puxados para cima com fios tão finos que são quase invisíveis na fotografia. Suas mãos foram posicionadas para esconder os sinais de rigor mortis que já havia se instalado, os dedos cuidadosamente arranjados para parecerem relaxados quando na verdade estavam rígidos como mármore. Mas talvez o detalhe mais macabro seja algo que só pode ser visto quando a fotografia é examinada sob magnificação extrema. No reflexo dos olhos de Caroline, olhos que foram mantidos abertos artificialmente através de uma técnica que Mullins se recusou a descrever em detalhes, dizendo apenas que o assombrava todas as noites, pode-se distinguir vagamente a silhueta de seu pai, Edmund, observando a sessão fotográfica. É como se, mesmo na morte, Caroline ainda estivesse sob o olhar controlador de seu pai. Ela não podia escapar nem no descanso eterno. Ele a havia transformado em uma boneca, uma versão idealizada e obediente de sua filha que nunca mais o desafiaria, nunca mais o desobedeceria. Edmund Ashworth manteve esta fotografia em um lugar de destaque em sua casa até sua própria morte em 1902. Visitantes relataram que ele frequentemente falava com a imagem como se Caroline ainda estivesse viva, perguntando sobre seu dia e contando-lhe sobre os negócios da família. Alguns até relataram ouvi-lo se desculpando com a fotografia à tarde da noite, murmurando sobre não ter tido escolha e sobre proteger o nome da família. Mas Edmund nunca admitiu o que havia feito. Ele nunca confessou ter envenenado sua própria filha porque ela ousou amar alguém que ele considerava indigno. A verdade sobre a morte de Caroline nunca foi oficialmente investigada. Na era vitoriana, a palavra de um homem próspero como Edmund Ashworth raramente era questionada, especialmente quando se tratava de assuntos de família. As mulheres eram propriedade de seus pais e depois de seus maridos. Elas não tinham voz, não tinham direitos, não tinham escapatória. Caroline tentou fugir dessas correntes, e pagou com sua vida. Mas a evidência circunstancial é esmagadora. Caroline morreu apenas dias após uma discussão particularmente violenta com seu pai sobre seu relacionamento proibido. Os sintomas que ela apresentou eram perfeitamente consistentes com envenenamento lento por arsênico, uma substância que Edmund tinha fácil acesso através de seus negócios têxteis, onde era usado no processamento de corantes. E a obsessão de Edmund em preservá-la em uma imagem artificial de vida sugere uma culpa profunda e perturbadora. Ele não conseguia deixá-la ir. Ele não conseguia aceitar que ela havia morrido, ou mais precisamente, que ele a havia matado. Então ele criou uma ilusão, uma mentira fotográfica que lhe permitia fingir que Caroline ainda estava ali,
ainda era sua, ainda obedecia. O jovem trabalhador da fábrica que Caroline pretendia se casar, Thomas Hartley, desapareceu apenas dias após o funeral dela. Ele nunca mais foi visto ou ouvido. Registros policiais da época mostram que ele foi reportado como desaparecido por sua família, mas a investigação foi rapidamente arquivada sem explicação. Não requer muita imaginação para conectar os pontos. Edmund Ashworth era um homem poderoso com conexões profundas. Fazer um jovem trabalhador desaparecer seria simples para alguém com seus recursos. Thomas sabia demais, havia visto demais, e representava uma ameaça narrativa cuidadosamente construída de Edmund sobre a morte de sua filha. Quantas outras verdades foram enterradas junto com Thomas? Quantos outros segredos a família Ashworth escondeu sob sua fachada de respeitabilidade? Esta fotografia representa mais do que apenas uma curiosidade macabra da era vitoriana. É a evidência silenciosa de um possível assassinato que nunca foi investigado, de um pai tão controlador que preferiu ver sua filha morta a vê-la desobediente, e de uma época em que poder e influência podiam encobrir até mesmo os crimes mais hediondos. Henry Mullins nunca mais fotografou os mortos após essa sessão. Em seus diários, ele escreveu: há uma diferença entre honrar os mortos e brincar de Deus com eles. Sr. Ashworth cruzou uma linha que nunca deveria ter sido cruzada. Aquela menina merecia descansar em paz, não ser transformada em uma boneca para satisfazer a obsessão doentia de seu pai. Mullins começou a ter pesadelos após a sessão. Ele sonhava com Caroline sentando-se repentinamente durante a fotografia, seus olhos mortos se movendo para olhá-lo diretamente, sua boca se abrindo para revelar a verdade sobre sua morte. Ele nunca mais conseguiu trabalhar com retratos post-mortem, recusando todos os pedidos independentemente do pagamento oferecido. A fotografia permaneceu na família Ashworth por gerações, passando de pai para filho como uma herança sombria. Cada geração parecia instintivamente saber que havia algo profundamente errado com a imagem, mas ninguém ousava questioná-la ou descartá-la. Era como se Caroline ainda exercesse algum tipo de influência sobre sua família, mesmo décadas após sua morte. Alguns membros da família relataram experiências estranhas relacionadas à fotografia. Sentiam que Caroline os observava pela casa, que seu sorriso parecia mudar dependendo de onde se posicionavam na sala. Outros ouviam sussurros vindos da direção da fotografia durante a noite, palavras que não conseguiam distinguir claramente, mas que carregavam um tom de tristeza e acusação. Foi somente em 1974 que a fotografia finalmente deixou a posse da família Ashworth. O último descendente direto, um bisneto de Edmund chamado Michael Ashworth, relatou experiências perturbadoras relacionadas à imagem. Ele afirmava que Caroline observava pela casa, que seus olhos o seguiam mesmo quando ele se movia de um cômodo para outro. Michael finalmente decidiu se livrar da fotografia quando sua própria filha, então com 5 anos de idade, começou a ter pesadelos recorrentes sobre a moça triste na foto. A criança afirmava que Caroline falava com ela em sonhos, contando-lhe sobre como papai a machucou e pedindo ajuda para ir embora. Essa criança, que nunca havia sido informada sobre a história da fotografia ou sobre quem era Caroline, descrevia detalhes que não tinha como saber. Ela falava sobre um vestido específico, sobre uma discussão violenta, sobre um chá que tinha um gosto amargo. Michael ficou apavorado ao perceber que sua filha estava descrevendo com precisão os últimos dias de vida de Caroline, eventos ocorridos quase um século antes. A fotografia foi discretamente vendida para um colecionador particular, que por sua vez a passou para o leilão onde foi posteriormente descoberta por especialistas. Cada pessoa que a possuiu relatou experiências similares, a sensação de estar sendo observada, ruídos inexplicáveis, e uma atmosfera geral de tristeza e opressão ao redor da imagem. Um dos proprietários, um colecionador de fotografias vitorianas, tentou manter a fotografia em seu escritório. Após apenas 3 dias, ele a removeu,
afirmando que não conseguia trabalhar com ela no ambiente. Era como se houvesse outra presença na sala, ele explicou. Eu constantemente sentia que alguém estava atrás de mim, observando por cima do meu ombro. E havia uma tristeza palpável que parecia emanar da própria fotografia. Hoje, a fotografia está sob custódia de um museu de história, onde serve como um exemplo perturbador das práticas mortuárias vitorianas e das dinâmicas familiares destrutivas da época. Visitantes frequentemente relatam sensações desconfortáveis ao observá-la, mesmo sem conhecer sua história completa. Guardas do museu que trabalham no turno da noite relatam fenômenos estranhos. Alguns afirmam ter visto a fotografia embaçada quando todas as outras estão perfeitamente claras, como se houvesse condensação no vidro que a protege, embora o ambiente seja climatizado. Outros falam de uma sensação de peso no peito quando passam pela exposição onde a fotografia está exibida. Mas talvez o aspecto mais perturbador desta fotografia não seja o que ela revela sobre Edmund Ashorton ou sobre as práticas vitorianas, mas o que ela nos força a questionar sobre nosso próprio tempo. Quantas Carolines existem hoje, presas em situações de controle e abuso que são cuidadosamente escondidas atrás de fachadas respeitáveis? A violência doméstica não desapareceu com o fim da era vitoriana. Ela apenas mudou de forma, tornou-se mais sutil, mais difícil de detectar. Ainda há pais que veem seus filhos como propriedades, ainda há pessoas dispostas a destruir aqueles que amam em vez de permitir que vivam suas próprias vidas. Caroline morreu há mais de um século, mas sua história ressoa através dos tempos. Ela nos lembra que o mal nem sempre assume formas obviamente reconhecíveis. Às vezes ele se esconde atrás de um sorriso forçado, de uma pose cuidadosamente arranjada, de uma família aparentemente respeitável. E quando você olha para esta fotografia agora, conhecendo a verdade por trás daquele sorriso artificial, você pode ver além da encenação. Você pode ver o desespero nos olhos vítreos de Caroline, a tristeza por trás do ruge artificial, a tragédia escondida sob a pose elegante. Esta é a verdadeira Caroline Ashorton. Não a boneca que seu pai criou para satisfazer sua obsessão, mas uma jovem mulher que ousou amar contra a vontade de seu pai e pagou o preço final por sua coragem. Sua fotografia post-mortem não é um memorial de amor, mas evidência de um crime que permaneceu impune por mais de um século. E talvez, de alguma forma, finalmente contar sua história seja uma pequena forma de justiça para Caroline. Permitir que sua verdade seja conhecida, que sua memória seja propriamente honrada, e que seu sofrimento não tenha sido completamente em vão. A fotografia de Caroline Ashorton nos lembra que por trás de cada imagem histórica existe uma história humana real, com toda sua complexidade, tragédia e verdade. E às vezes as histórias mais perturbadoras são aquelas escondidas atrás dos sorrisos mais perfeitos. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários, justiça para Caroline. Deixe seu like para honrar a memória dela e não deixe de assistir o próximo vídeo que está aparecendo na tela, onde revelamos mais fotografias históricas com segredos sombrios escondidos à vista de todos.